Muito bem, jovens, vamos para a segunda parte de introdução ao Excel e Google Planilhas. Vamos voltar àquela nossa tabela do Excel, o Google Planilhas que a gente estava mexendo. Vamos fazer o seguinte, eu estou aqui com aquela mesma planilha e eu quero fazer algumas ações. Vamos lá. Vamos supor que aqui, para o aluno passar, ele precisa de 2 notas. Eu quero inserir uma nova coluna de notas aqui. Bem, você pode fazer de 2 formas. Tem essa forma aqui que você pega, interage com a mãozinha, transfere para cá e faz aqui, ó. Você poderia fazer até o seguinte. Você vem aqui com Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para o lado, Shift volta e apertar Ctrl D. Mas não funciona. Ou você poderia fazer o seguinte, né? Como eu estava fazendo, pega, arrasta, fazer assim, ó. Vem para cá, puxa esse cursor e duplica a coluna. Tem um jeito 10 vezes mais fácil, que é assim. Quando você vem aqui para as guias de cada coluna, você aperta com o botão direito e tem aqui, ó, as ações dela. O que eu quero é o seguinte, aqui, inserir uma coluna à esquerda, inserir uma coluna à direita, deletar, limpar, esconder, resize, né? Ajustar o tamanho, eu quero inserir uma coluna à direita. Você vê aqui, ele inseriu uma nova coluna com a formatação das células que ela tem, certo? E totalmente vazia. E eu venho para cá, por exemplo. Deixa eu só assim. Se eu quiser, por exemplo, botar várias células do mesmo tamanho, eu posso vir aqui, ó, segura com o botão direito, tudo isso aqui, e vem com isso aqui, ó. Todas têm o mesmo tamanho. Eu boto aqui, notas. Primeiro é E. Notas, segundo é E. Eu posso digitar alguns valores aqui, né, conforme a situação. 9, 8, sei lá, 1. Muito bem. E aqui a frequência para cada aluno. Maravilha. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou agora começar o básico de fórmulas para operar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Seria uma coluna à minha direita e fazer isso aqui, ó. Média. Opa. Média. Eu quero a mesma formatação para todo mundo aqui. Vamos lá. Fazer o básico aqui. Depois a gente vai pegar fórmulas mais complexas. Toda vez que eu quiser declarar uma fórmula no Excel, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui, esse campo, é o que a gente chama de barra de fórmulas. E também barra de valores. Você vê aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui para você visualizar. Você vê aqui na barra de fórmulas aparecem também os valores. Mas o que eu quero aqui é apresentar o básico de interação de fórmulas. Para eu declarar uma fórmula no Excel, eu faço o seguinte. Para eu dizer que é uma fórmula, para eu operar, eu digo igual e vai começar aqui, ó. Aqui já tem sugestões, não é esse que eu quero. Quero o básico. O que é uma média das notas? Eu pegar essa célula, clica sobre ela, mais a outra célula, posso arrastar posso clicar aqui, certo? E dividir por 2. Ora, pois, como é que pode a média entre 10 e 7 ser um número maior que os dois? Porque está errado. O Excel, eu tenho que fazer o seguinte. Essa operação, o Excel ele respeita a ordenação matemática das operações, ou seja, multiplicação e divisão vem antes de subtração e adição. Ou seja, ele está dividindo essa célula aqui, esse valor 7 por 2 e adicionando a 10. Não é isso que tem que fazer. Eu preciso isolar entre parênteses essa expressão aqui. Agora sim a média. Muito bem. O Excel ele tem uma característica que é o seguinte. São as células B2 e C2 que estão aqui. Mas não vão ser elas permanentemente, não. Por quê? Pegue aqui, Ctrl, Shift para baixo. Opa, pegou tudo. Deixa eu voltar aqui. Ele vai pegar a range todinha de células, porque não tem uma limitação. Então, Shift para baixo. E agora eu vou apertar Ctrl D para preencher tudo. O que é que ele fez? Observe aqui na barra de fórmulas. Ou aqui também. Ó. Você pode editar a fórmula de uma célula ou clicando em cima dela ou olhando pela barra. Observe que aqui eu tenho B2, C2, B3, C3, B4, C4. A característica do Excel é que ele transmite
a fórmula conforme eu arrasto ela para as células. Se eu puxar para a direita, o que acontece? Aqui eu tenho B2C2, aqui eu tenho C2D2. Ou seja, quando eu arrasto uma fórmula de uma célula para outra, ele respeita os intervalos que eu vou mexer. Ou seja, aqui ele fez a média com essas duas células aqui. Quando eu arrastei uma unidade para a direita, ele vai fazer agora a média com essas duas aqui. Por isso que saiu 41. Então o Excel ele vai ter essa característica de transmissão. Muito bem. Agora vamos supor o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu pincel de formatação, vou deixar no mesmo jeito aqui, ó, todo mundo. Perceba que ele só formatou as células, não modificou as fórmulas. Agora eu quero o seguinte, vamos supor que existe um coeficiente de rendimento. Coeficiente de rendimento. Aqui. Eu vou aumentar aqui. E eu vou aplicar a mesma formatação daqui para essas células aqui. Pronto. Coeficiente de rendimento. Ele vai consistir no seguinte, vai ser um produto da média pela frequência. Certo? Então vamos lá. Eu declaro a fórmula igual, pego aqui média, e para eu multiplicar no Excel eu preciso usar asterisco. Isso vezes isso, Enter. Certo? Isso aqui é uma sugestão de auto-preenchimento. Eu quero ensinar você o beabá. De novo, pega aqui, Ctrl Shift para baixo, ele pegou tudo. Por quê? Porque não tem conteúdo nessas células. Tem formatação nas células do topo? Tem, mas não tem conteúdo. O Excel, Ctrl Shift para baixo, ele vai limitar até onde tiver conteúdo. Aqui não tem, ó. Mesmo com formatação, não tem conteúdo. Então, eu vou ir um por um, com Shift baixo. E aí, ó, Ctrl D. Ctrl D só funciona para a coluna. Certo? Ah, mas veja só, esse coeficiente de rendimento aqui está muito alto. Eu não quero isso aqui. Eu não quero dessa forma. Bem, vamos supor que a frequência eu não quero em um número inteiro. Eu quero em percentagem. O que é que eu faço? Isso vai ser um dos próximos assuntos, que é formatação de dados. Certo? Aqui eu já dei o básico de formatação de células, que é esse aspecto visual que você está tendo. Para formatação de dados, vou fazer com vários aqui. Frequência eu quero em percentagem. Nessa parte aqui eu tenho o básico de formatação de dados. Formato de moeda, percentagem, né? Casas decimais. Se eu apertar aqui, ele me adiciona casas decimais. Se eu colocar aqui, ele me retira casas decimais, certo? Aqui é para percentagem, aqui é para moeda, ok? Como isso aqui, esse coeficiente de rendimento é dependente daqui, ele colocou a mesma unidade, mas eu quero em percentagem. Ora, está muito alto, claro que está alto. Né? Isso aqui está em percentagem, 75%, ele multiplica por 100. Por isso apareceu 2 zeros ali no final. Ah, como é que eu vou fazer com isso aqui para eu conseguir resolver? Muito bem, estava desse jeito aqui, ó, 75 de frequência. Se eu inserir somente por trás aqui, ele deixa no formato, olha só. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e inserir aqui para todo mundo. Não é assim que se faz. Eu faço o seguinte. Para cá, eu vou pegar cada um e fazer o seguinte. Você pode dividir por 10 ou você pode apagar tudo e recolocar. Tá? Só que é mais fácil fazer isso aqui, ó. Pega tudo, percentagem e vai removendo as casas decimais. Ou vai removendo os zeros, que é mais fácil. Aqui já não tem o que fazer. Ficou aquilo tudo lá. Aqui eu vou ter que fazer um por um mesmo. Por isso que antecipar o modo que você vai inserir os dados é importante. Muito bem. E está aqui o meu coeficiente de rendimento. Ah, tá baixo? Tudo bem. É o que eu arbitrei. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir o seguinte. Eu quero saber agora qual foi a média da turma, qual foi a média de frequência, certo? E qual foi a média do coeficiente de rendimento. Vamos lá. Vou digitar aqui, ó, média, notas, média das notas, Enter,
média da frequência e a média do coeficiente de rendimento. Muito bem, aqui vai ficar comprimido. Ó. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso pegar e fazer isso aqui. Ó. Eu faço o texto todinho caber na célula e ela fica assim mais gordinha. Tudo bem. Média das notas, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, igual que eu vou declarar uma fórmula. Como eu estou fazendo média, eu vou dividir por um valor, isola nos parênteses, sinal de divisão e vamos lá. Uma fórmula muito básica para a gente. A fórmula que eu vou chamar de sum, ou soma. Eu escrevo aqui, ó, soma. Aqui está em inglês, ele não vai entender. Mas sum, ele vai somar um range de células. Como é que funciona? Olha aqui os argumentos. Aqui sempre vai ter um glossário de como usar a fórmula. Ou aqui ou aqui. Ó. Ele dá um exemplo, o range de células para fazer e isso aqui. O que ele está fazendo? Ele está somando toda uma range de células. Como é que funciona? Vamos inserir o argumento da função. Eu quero somar as notas. A média das notas. Vou somar aqui, ó, essa range todinha aqui. Ele fez a soma. Beleza. E agora eu quero dividir. Por hora, a gente vai ficar só com isso aqui. Tem 5 alunos, dividir por 5. Por hora, só vou introduzir isso. Certo? Média de frequência, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. O que ele vai fazer aqui com média de frequência? Ele vai pegar, cadê? O que ele está fazendo aqui no autofill? Ele está fazendo errado. Porque quando eu arrasto para baixo, ele faz aqui, movo uma unidade, ele pega uma unidade para baixo. Não é isso que eu quero. Eu vou mudar minha range de células. Minha range vai sair daqui de frequência para vir para cá. Certo? Observe aqui, ó. Aqui está no formato percentual, aqui está no decimal. Quando eu colocar isso aqui, veio 79 redondinho, feito esse aqui. Tira as casas decimais. Média do coeficiente de rendimento. Olha para a fórmula. Ela saiu primeiro da média. Desceu 2 unidades, foi 2 unidades. Não é isso que eu quero. Média dos coeficientes de rendimento. Pego aqui, ó, seleciono. Enter. Tá aqui, ó. Média das notas, frequência, coeficiente de rendimento. Ah, quero deixar aqui feita essa planilha. Essa tabela. Pega aqui, formata, certo? Aqui mudou, tem que mudar também. Do jeito que eu quero. E aqui, pego aqui, jogo para cá. Daqui e aqui. Beleza, esse aqui é o básico. Só que agora vamos mexer numa coisinha um pouquinho mais complexa. Ao invés de eu contar quantas células tem, eu faço assim. Ó. Existe outra função chamada count, ou contar. Ele vai dizer quantas células estão preenchidas, certo? Se tiver no meio uma célula vazia, ele não conta. Então, eu vou fazer count. E agora vamos estudar essa função. Como é que funciona a função count? Ele vai pegar aqui, ó, ranges de células. Eu posso pegar uma range, posso pegar duas. Ele vai me dizer quantas células estão preenchidas. Então, vou botar o argumento aqui. Como tudo isso aqui depende da quantidade de alunos, eu venho aqui, ó, alunos, seleciono tudo. Divide by 0. Divide parent cannot be 0. Deixa eu ver aqui, count. Return the number of numeric values in the datasheet. Deixa eu ver se é count A. Pronto, é count A. Count A e count eu vou especificar em outra aula qual é a diferença. Mas count A returns o número de valores na datasheet. Só a função count. Ele diz... Ah, sim, perdão. Count é para valores numéricos. Count A, ele serve para retornar se as células estão preenchidas, seja com texto, seja com informação, com o que for. Certo? Ele vai retornar se tem preenchimento em célula. Somente a função count me diz quantas estão preenchidas com números. Preciso usar count A. Dando Enter aqui, ó, você observa que deu o mesmo 6.4 do anterior. Vou mudar aqui. Ao invés de 5, vou botar a mesma função. Count é para somente valores numéricos, mas vou usar count A, que é a mesma coisa. Contar A, contar, em português. Count A insere os argumentos. O que é que eu quero? Essa range de células. Deu a mesma coisa.
certo? E aqui de novo, para praticar, count A, abre os parênteses e bota o argumento. Bota aqui. Pronto. Deu os mesmos resultados que eu contasse um por um. Contar um por um ainda é válido porque é uma planilha pequena, mas a gente, conforme vai evoluir, vou pegar planilhas cada vez maiores para você ver a necessidade das funções do Excel. Muito bem, para uma aula aí introdutória de começar a mexer com fórmulas e células, tá de bom tamanho já. Beleza, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo aí para seus amigos engenheiros aí ainda leigos em Excel. Porque é meio vergonhoso você entrar na faculdade e não tem uma cadeira assim de cursinho básico de informática, né? Porque tem disciplinas que ajudam muito a saber Excel, tipo probabilidade, estatística, cálculo numérico. São contas longas e extensas. É muito mais fácil programar uma planilha no Excel para te ajudar a fazer isso daí. Mas muito bem. Valeu aí por assistir.